Queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor possa ser com todos. Aqueles que nos visitam, mais uma vez, sejam bem-vindos em nosso meio. Aqueles que nos acompanham por meio dessa transmissão, nosso desejo é que vocês possam também ser abençoados, pelo menos nessa circunstância de transmissão, e sintam-se convidados a um dia estarem presentes aqui no nosso meio. E chegou o momento da exposição da Escritura. Para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 12, onde estaremos lendo a partir do verso 38. Do 38 ao 42. Mateus, capítulo 12, do verso 38 ao verso 42. A Escritura nos diz assim: Então, alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão um sinal, ou melhor, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis, aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis, aqui está quem é maior do que Salomão. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós cantamos ao Teu nome, nós já dissemos que ansioso esperamos a Tua volta. Que esta ansiedade, ó Deus, permeie o nosso coração também por ouvir a Tua palavra. Que ela também, ó Deus, nos impulsione a colocá-la em prática. Que nesta noite, ó Deus, nos ponhamos à disposição da Tua voz. Que os nossos corações sejam como terrenos preparados, como uma terra fértil, ó Deus, onde a Tua palavra será plantada, crescerá e frutificará. Usa, ó Deus, a Tua graça nas nossas vidas e nos fala nesta noite. Esse é o nosso desejo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Muito nos alegra rever alguns irmãos, em especial o pastor da nossa igreja, que chegou ainda há pouco de Recife. Sempre que ele vai a Recife a gente fica apreensivo se ele volta, mas a gente sabia que ele voltava. Ele deixou parte da família aqui conosco, Então seja bem-vindo. Amanhã, daqui a pouco, na verdade, acabam as férias dele. Amanhã ele retornará às atividades, se o Senhor assim nos permitir. Queridos, eu gostaria de convidar você a permanecer, na verdade, com a sua Bíblia aberta, para que a gente possa, com a graça do Senhor, estar expondo esse texto, que é um texto curto, mas que traz uma história dentro de uma outra história. Queridos, por falar em história, todo mundo aqui, acredito que a maioria já estudou história e viu que durante toda a história do ser humano, ele tem essa necessidade de fazer registro, Os homens que moraram nas cavernas, eles registraram a sua rotina, registraram as suas atividades, e ao longo de toda a história existe registro. O homem ele tem essa necessidade, mas talvez nunca tenha se visto uma geração para gostar mais de registro do que essa atual, essa que nós estamos vivendo. Nós registramos tudo, seja por fotografia, por vídeos, por áudios, por mensagem de texto, enfim, tudo que possa registrar momentos está valendo. Para os mais praticantes, vale o registro do café, vale o registro da atividade física, vale o registro da roupa que vai vestir, da comida, do trabalho, enfim, uns mais assíduos em registrar
e outros em colecionar registro dos outros. Tem aqueles que registram e tem aqueles que registram o registro dos outros. Enfim, isso mostra a necessidade que o homem tem de registrar. O certo é que alimentamos essa indústria como se precisássemos desesperadamente de comprovações, de registros, de sinais. Isso retrata um pouco da nossa incredulidade, onde para crermos precisamos tocar, no caso dos nossos dias, ver e ouvir também. É uma necessidade que nós temos. E mais, o que está por trás desse nosso desejo de sempre querermos provas de algo que aconteceu ou de tudo que aconteceu, ou mesmo de nos tornarmos especialistas em comprovar algo com os nossos arquivos ambulantes, que às vezes chamamos de celulares. Rapidamente, quando às vezes somos confrontados, nós repetimos as frases, ou melhor, quando somos confrontados ou colocados em dúvidas, nós sempre dizemos: olha, está aqui, está registrado. Só você não viu, está aqui, todo mundo viu. A gente tem, na verdade, os registros como provas. Todos sabemos que esse tipo de emoção que envolve a descrença ou a incredulidade não é só típico da nossa era. Acompanha o homem desde que o homem é homem. Lembra, por exemplo, de Eva, que precisou comer. Lembra de Isaac, que precisou sentir e cheirar. Lembra de Tomé, que precisou tocar. Ao longo da Escritura, muitos precisaram de registros para poderem crer. Muitos precisaram de registro para poderem acreditar. Muitas vezes nós somos insatisfeitos com a verdade e tentamos nos iludir com o duvidoso. Mas será que é isso mesmo? Nós sempre temos interrogações com relação a alguns fatos, com relação a algumas histórias, com relação a algumas informações, até com relação à exposição da Escritura. Às vezes nós lemos a Escritura e ela está ali nos falando claramente, mas o nosso eu diz assim: mas será que era assim mesmo? Mas será que isso é para mim mesmo? Mas será que é dessa forma? Nós sempre estamos buscando sinais que confirmem, mas às vezes esses sinais estão tão claros, e nós, com a nossa incredulidade, andamos na contramão. As fontes já não são tão confiáveis. As fake news são a realidade. Nos rodeamos de todas as provas materiais para poder acreditar em algo, também relacionado à Escritura. E aí a gente esquece, por exemplo, daquilo que foi dito pelo próprio Cristo. Você creu porque viu? Disse Jesus. Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. João 20, 29. O texto que passaremos a explorar a partir de agora fala sobre incredulidade, fala sobre pessoas querendo sinais, fala sobre pessoas que não bastou aquilo que viram, mas queriam algo mais. Talvez não seja tão distante daquilo que nós vivemos nos dias de hoje. Nós somos dessa geração que colecionamos registros e registros e registros e ainda assim não nos damos por satisfeitos. Vamos para o texto, ou melhor, para o contexto. Se você atentar para o que diz o verso 38, vai dizer assim: então, alguns escribas e fariseus replicaram. Interessante que esse então dá a ideia de que existia aí uma continuidade. Aqui não é o início de uma história, mas sim um relato de algo que já vinha acontecendo. Então, alguns escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Jesus estava falando para um público que tinha acabado de ver o seu agir milagroso. Se a gente atentar alguns versículos anteriores, nós temos a partir do verso 9, o homem da mão ressequida. A gente vai para o verso 22, a cura de um endemoniado cego e mudo. Então, essa palavra então, ela se repete no verso 22, se repete no 38, ou seja, existe uma continuidade. Cristo, ele não tem esse relato interrompido, então ele vinha fazendo as curas, e aí chegou nesse texto que está aberto, na verdade, diante dos nossos olhos. Então é algo que estava contínuo. Então esse público, eles tinham acabado de testemunhar
fatos reais. E dentro dessas testemunhas estavam lá os escribas, que eram os especialistas da lei judaica, né, eram os teólogos da época, e estavam também os fariseus. E eles pediram da parte de Cristo um sinal. Mas interessante, queridos, que a gente precisa atentar para o início da fala desses homens. Eles dizem: mestre. Esse mestre, ele tem um ar irônico. Por quê? Pois como eles estariam se dirigindo ao Senhor como mestre, se estavam no meio, ou melhor, ao mesmo tempo, lhes pedindo um sinal, uma prova. É como se a gente se dirigisse a um professor e a gente pedisse para ele mostrar a sua carteira, o seu diploma de formação. Esse mestre é meio que duvidoso, eles não se davam por satisfeito por aquilo que acabaram de ver. Interessante é que se você voltar os seus olhos para o verso 24, o verso 24 vai dizer assim, ó: mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam. Então esses mesmos do verso 24 são os mesmos que vão pedir um sinal ao mestre. Por isso que esse mestre tem um tom irônico. Eles acabaram de sair de uma cena de uma cura realizada por Cristo, mas ao mesmo tempo eles solicitam desse mesmo Cristo um outro sinal, como se aquilo ali que o Senhor acabara de fazer não fora suficiente para lhes convencer. Estes que murmuravam eram os mesmos que estavam pedindo um sinal, mas não era qualquer murmuração. Se você atentar para o que diz o verso 24, eles vão atribuir aquela cura como se Cristo estivesse ali curando, ou se essa autoridade viesse do maioral dos demônios. Eles diziam: ele cura por nome do Belzebu. Não era apenas uma descrença, era uma murmuração. Mas aí por que eles insistiam em ver algo que já tinham visto? Ou será, queridos, que curas já não eram suficientes? Por que essa insatisfação tomava conta dos seus corações? Por que ver uma vida de alguém que estava atormentado por demônios ser de uma hora para outra aliviada não era suficiente para que eles crescem que aquele ali era realmente da parte do Senhor, para que eles crescem que realmente aquele era filho de Deus, para que eles crescem que realmente ele era o mestre. Queridos, qualquer semelhança com o povo lá no deserto, que via o agir de Deus diariamente, mas que sentiam saudades do Egito, não é mera coincidência. Ao longo de toda a geração da humanidade, a incredulidade ela faz parte do pacote de maldade que carregamos. A incredulidade é apenas uma das lacunas que precisam e que muitas vezes nós mesmos alimentamos. Nós mesmos, por vezes, alimentamos a nossa incredulidade. E é interessante que Jesus, ele taxa aquela geração de má e adúltera. Ele vai chamar essa geração de má e adúltera. Mas que adultério era esse? Literalmente, eles eram adúlteros. Esse adultério, ele tem a ver com a infidelidade à aliança. Então, aqueles homens, eles não eram fiéis à aliança. Eles estavam testando o próprio Cristo. Por meio dessas indagações, por meio dessas murmurações. E aí, queridos, corações duros e incrédulos. Tudo isso revelava maldade presente em seus corações. Daí eles receberam o título de geração má e adúltera. Esse mesmo texto, ele se apresenta também no livro de Lucas, no seu capítulo 11, onde nesse texto de Lucas, o Senhor vai dizer: esta é geração perversa. Mas é a mesma ideia, essa perversidade de infidelidade, de não acreditar, de incredulidade. Tudo isso, juntado nesses corações, os transformavam numa geração má e adúltera. E aí, como resposta a essa indagação, a essas inquietações desses homens, dos fariseus e dos escribas, Jesus ele traz um assunto, um sinal do Antigo Testamento, o que eu acredito que na sua Bíblia tem aí como um título, o sinal de Jonas. E aí, como eu disse, é uma história dentro de uma outra história. Aqueles homens, eles conheciam a história de Jonas,
Na verdade, na resposta de Cristo, ele traz dois personagens. Ele traz o sinal de Jonas, ele traz alguns outros personagens, mas em duas histórias específicas, a de Jonas e a da rainha que consulta Salomão. E aí por que Cristo, na sua resposta, ele traz a lembrança e a memória daqueles homens que o estavam interrogando, duas histórias que eles conheciam porque eram estudiosos e conheciam os fatos ocorridos e registrados no Antigo Testamento. E aí a gente precisa aqui fazer uma pausa ou abrir um espaço para trazer à nossa memória a história de Jonas. Aqueles que já nasceram na igreja, que aprenderam nas escolas bíblicas, né? Quem nunca viu a história de Jonas? Né? A maior característica, o homem que foi engolido por um peixe e ali passou alguns dias dentro da sua barriga e depois é lançado. Parece que quando a gente fala assim, a história de Jonas é a primeira imagem que vem à nossa cabeça, é um homem no ventre de um peixe. E se nós atentarmos para a leitura do livro de Jonas, e se você nunca leu um livro inteiro da Bíblia, Jonas é uma dica, só tem 4 capítulos, tá? É uma história curta, é uma história, você rapidamente entende, mas precisamos ler essa história e atentarmos para alguns detalhes, porque parece-nos que o personagem e a história principal é Jonas e o peixe, mas na verdade não é. O livro de Jonas fala sobre graça. O livro de Jonas fala sobre arrependimento. O livro de Jonas fala sobre conversão. Jonas não é o personagem principal, mas aqueles homens que estavam interrogando o Senhor, eles sabiam do sinal de Jonas. E aí a gente precisa atentar. Se você tiver curiosidade, depois você pode voltar lá no livro de Jonas. Como eu já lhe disse, é um livro pequeno e vale a pena ler como leitura final do dia de hoje. Jonas, ele foi um sinal. E o interessante é que quando a palavra sinal ela aparece na Escritura, sempre tem a ver com algo sobrenatural, com algo miraculoso. Então, quando aqueles homens interrogam Jesus e diz, nos dá da tua parte um sinal, é como se aquela cura do homem que tinha a mão ressequida, é como se a cura do endemoniado não fosse algo sobrenatural. É como se talvez qualquer um pudesse fazer aquilo. E eles não entenderam que aquela ação miraculosa já era um sinal. Mas aí Jesus, ele traz o personagem Jonas, ou melhor, o sinal de Jonas. Jonas, na verdade, ele foi um sinal para os ninivitas, para que crescem que ele era de Deus. O fato de ter ele passado 3 dias como morto dentro de um peixe, e o Senhor ter trazido à tona milagrosamente, preservado, era a prova que ele era o comissionado de Deus. Então, em resumo, o Senhor levanta Jonas, manda Jonas ir a Nínive, levar uma mensagem de arrependimento, levar uma mensagem de julgamento, para que aquele povo que era perverso, para que aquele povo que era ruim, para que aquele povo que não gostava do povo de Deus, pudesse se arrepender das suas práticas. Jonas conhecia o histórico daqueles homens, dos ninivitas. Então o que é que Jonas faz? Pega uma contramão. Se você atentar no início do livro de Jonas, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Aí diz o seguinte: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Outros homens de Deus foram levantados e eles se dispuseram e disseram: Senhor, eis-me aqui. Mesmo sem acreditarem na sua capacidade, mas se propuseram, se dispuseram, se voluntariaram. Jonas, pelo contrário, Jonas se dispôs, mas não para cumprir o que o Senhor queria, mas sim para ir na contramão. Ele compra uma passagem, entra num barco e vai para uma outra cidade, que se olharmos no mapa, é completamente contrário. Jonas, ele se apressa para fugir da presença do Senhor. Era uma grande cidade, a cidade de Nínive, aproximadamente, no final do capítulo 4, vai dizer que aproximadamente 120 mil pessoas. O texto também vai dizer que era necessário 3 dias para percorrer toda essa cidade. Além de conhecer o histórico dos ninivitas, Jonas tinha ciência do trabalho que daria propagar aquela mensagem de arrependimento para um povo que era mau,
para um povo que era incrédulo, para um povo que talvez na sua sã consciência jamais acreditariam que ele seria um enviado de Deus, jamais acreditariam que o seu discurso de arrependimento fosse realmente eficaz ou enviado pelo Senhor. E ele foge da presença de Deus. E aí a história conta que dentro de um barco acontece ali uma tempestade, e aqueles homens que estavam no barco, o texto, a história de Jonas vai dizer que cada um clamava ao seu Deus. Ou seja, existia ali um misticismo só. Eu fico imaginar ali cada um que clamasse pelo seu Deus, até atentarem que tinha um homem dormindo em um cantinho lá no barco, e foram lá e acordaram aquele camarada. Já que cada um tinha feito a sua prece e nada mudava, foram lá e acordaram aquele homem, porque entendiam que ele também precisava clamar. E quando Jonas fez a leitura do cenário, ele entendeu que tudo aquilo ali estava acontecendo por causa dele, por causa da sua fuga, por causa da sua irresponsabilidade, por causa da sua contramão. E aí aqueles homens perguntam: o que é que a gente faz com vocês? Me lança no mar. E aqueles homens levantaram Jonas, lançaram ele no mar, e aí rapidamente as águas se acalmaram, Deus envia um peixe, engole aquele homem. Nos desenhos animados a gente vê uma boca gigante, engolindo aquele homem, como se ele não tivesse passado entre os dentes daquele peixe, não tivesse ali nenhum arranhão. Nas histórias infantis a gente vê um homem com uma velinha na barriga de um peixe, mas eu imagino você também que provavelmente não foi nada confortável passar 3 dias no ventre de um peixe. Jonas, em sua oração, vai dizer que as algas se enrolavam em sua cabeça. Mas isso aconteceu. Ao final de 3 dias, Deus ordena, depois do arrependimento proferido na oração de Jonas, Deus ordena que aquele peixe cuspa aquele homem no mar. Mas em que mar? Onde ele deveria ir. Então o peixe dá uma carona a Jonas e lança-o na praia da terra que ele deveria anunciar. E ali ele sai, eu acredito, com várias marcas. E a notícia se espalha, o cheiro também. Você já tratou peixe? Sabe o cheiro que fica na mão? Mas você nunca esteve dentro de um peixe. Eu imagino que até o cheiro serviu de sinal, e a notícia se espalhou naquela cidade. E Jonas prega, e toda a cidade, o texto vai dizer que do menor ao maior, por ordenança do rei, um jejum coletivo foi instaurado. Vestir-se de saco, se colocar no pó da cinza, foi uma ordem para todo mundo, porque eles acreditaram que aquele homem realmente era um enviado de Deus. Ele era o sinal. A sua vida, na verdade, foi a prova da graça e misericórdia de Deus sobre alguém e sobre um povo. Como eu já disse, o personagem principal não foi Jonas, mas o foco do livro de Jonas é a graça de Deus na vida de um povo. É a graça de Deus, foi uma segunda chance dada àquele homem. E a segunda chance, irmãos, a gente precisa entender que não foi porque ele se arrependeu, porque a segunda chance foi dada a Jonas, não porque ele estava ali extremamente desconfortável e disse: Senhor, me dá uma segunda chance que eu vou. A segunda chance nunca esteve e nunca estará em nossas mãos. A segunda chance sempre vem do Senhor. A segunda chance na vida de Jonas veio por parte de Deus. Essa segunda chance, ela tem tudo a ver com a história da humanidade. A humanidade recebeu uma primeira chance com Adão, e o que foi claro ali, o que ficou explícito foi a clara desobediência. E aí a humanidade recebe uma segunda chance, agora com o segundo Adão, o próprio Cristo. E o que é claro é a máxima obediência. Na primeira chance, o homem cai pela falta dela. Na segunda chance que o homem tem, ele só consegue ser alcançado porque alguém, Cristo Jesus, o segundo Adão, praticou a máxima obediência. A segunda chance não está em nossas mãos.
Talvez você já tenha conhecido o Evangelho há muito tempo atrás, você que nos assiste, ou mesmo você que está aqui no nosso meio. E aí você diz assim: não, eu estou afastado da igreja, mas um dia eu volto. E aí um dia, talvez na mente de alguns, é no dia que eu quiser, ou no dia que a vergonha passar, ou no dia que eu achar, que eu julgar estar preparado. Mas essa segunda chance não é você, não está em suas mãos. A segunda chance é o Senhor que lhe proporciona. Não está em nossas mãos. Interessante, queridos, que o maior milagre da história de Jonas não foi ele ter passado os 3 dias no ventre do grande peixe. Foi uma cidade inteira ter se arrependido de seus pecados. Isso a gente vê no capítulo 3. O maior milagre que pode acontecer na vida de um homem, na vida de uma mulher, na vida de um jovem, não é a cura de um câncer, não é um livramento de acidente, não é você ser absolvido de um processo que você julgava ser impossível. O maior milagre que o homem, seja ele quem for, pode experimentar na vida é a salvação de sua alma. Esse é o maior milagre. Embora a história de Jonas nos impacte, embora a história de Jonas nos faça imaginar algo que humanamente seria impossível, mas o maior milagre, o foco, não foi isso. O foco foi a mensagem ser pregada. E aquela cidade que era má, que era ímpia, que era profana, que era cheia de malícia, onde essa malícia chegou até Deus, se converter, se arrepender, mudar a sua conduta, mudar a sua vida. Talvez você já tenha orado por um milagre, se não na sua vida, mas na vida de alguém. Se você já tem vários anos na igreja, você já viu inclusive campanhas de oração para que o Senhor mudasse o quadro da vida de alguém, o quadro de saúde, um quadro de enfermidade. Mas devemos atentar uma coisa, irmãos: se aquela pessoa que é o alvo da nossa oração, ela é uma cristã, se ela é um servo de Deus, uma serva de Deus, um maior milagre já foi feito, que foi a salvação da sua alma. O maior milagre já foi feito, que foi ela sair de um estado de perdição para um estado de salvação. Esse é o maior milagre que o homem pode experimentar. Jesus já era o sinal da atividade redentora de Deus. Assim como Jonas foi essa mensagem para os ninivitas, Cristo é para os judeus e para os gentios. O que Cristo queria como objetivo trazer o sinal de Jonas é: olha, Jonas aconteceu com ele, ou melhor, isso aconteceu na história dele e da história dos ninivitas, então eu utilizei Jonas como sinal para que aqueles homens, aquelas mulheres, aquela nação acreditasse na mensagem de arrependimento, na mensagem de salvação. Aqueles homens pediam algo miraculoso ao Senhor, e ele diz: não vos será dado sinal, senão o sinal de Jonas. O que é que Cristo estava querendo dizer com isso? Eu não vou fazer algo aqui porque vocês estão pedindo, eu não vou fazer aqui algo miraculoso, onde nenhum olho já viu, só para agradar vocês. O sinal já está sendo dado. Cristo estava dizendo: eu sou o sinal. A mensagem de Jonas era: arrependei-vos. A mensagem de Cristo é: arrependei-vos. Eu sou a solução, eu sou o maior sinal, eu sou a redenção. Versículo 40, Jesus ele compara os dias que Jonas passou no interior do peixe com os dias que ele passaria morto. Jonas ele sai de uma situação onde quase padeceu e Deus lhe restituiu após 3 dias. Cristo, portanto, ele esteve no coração da terra, como diz no verso 40. Assim, o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Essa passagem, irmãos, no coração da terra, traz a ideia de interior, traz a ideia de estar dentro, e onde Cristo estava, onde ele foi sepultado, no sepulcro de pedra, na pedra que tinha sido escavada. Então ele faz esse paralelo, e é muito interessante, queridos, quando a gente pega
coisas do Antigo Testamento e que apontam para Cristo. Jonas passa ali 3 dias no interior de um peixe. Cristo passaria 3 dias no interior de uma pedra. Cristo esteve dentro do túmulo. E assim como Deus tira Jonas, Deus tira o seu filho. E é isso que nós cristãos temos como esperança. Porque que se Cristo estivesse permanecido dentro daquele túmulo, não existiria razão para estarmos aqui. Na verdade, não saberíamos nem se estávamos aqui, porque provavelmente essa história de Jesus a história em si já teria engolido essa história e outras histórias teriam surgido. Assim como surgiram grandes mestres que conduziram religiões, mas os seus corpos ficaram nos seus túmulos. O de Cristo não, ele sai, ele ressuscita, e é isso que dá esperança, esse é o maior sinal. Verso 41, Cristo ele vai falar sobre uma outra imagem, sobre os ninivitas, e ele vai dizer assim: ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eles creram numa pregação que trazia como foco o arrependimento. Como eu já disse, eles eram ímpios, eram pagãos, eram perversos, mas creram e se arrependeram, ameaçados por um julgamento temporal. Na fala de Jonas, ele diz: vocês têm 40 dias até que a mão do Senhor pese sobre vocês. Era um julgamento temporal, e houve ali a conversão em massa daquela cidade, do menor ao maior. Já os judeus, para quem Jesus estava falando, que se consideravam uma raça iluminada, não estavam crendo naquele que não era apenas um homem, mas sim um filho de Deus, que viera trazer a salvação para um julgamento não temporal, mas eterno. Aqueles homens creram no homem que foi cuspido por um peixe, que trouxe uma mensagem de arrependimento para um julgamento que seria temporal. Aqueles outros, os judeus, estavam diante do Filho de Deus, estavam diante daquele que era literalmente o sinal, a redenção, a solução para a vida deles, mas ainda assim não estavam crendo, estavam pedindo outra coisa. Não era suficiente aquilo que Jesus já havia feito. Os ninivitas, eles estarão presentes no julgamento, frente a frente com os judeus daquela época que não creram em Cristo, mas também com aqueles que ao longo de toda a história ouviram o Evangelho, ouviram as boas novas de salvação, ouviram a solução para o caminhar errante do homem, mas também não creram. Se você que está me assistindo, nos assistindo, não crê nessa mensagem, um dia você vai se encontrar com os ninivitas. Eles estarão no grande julgamento. Eles serão a prova de que creram na mensagem de arrependimento e de salvação. Mas aqueles que ouviram o Evangelho e não creram, o próprio Cristo diz: esses já estão condenados. Jesus sai do personagem ninivita, Jonas, e ele traz como se fosse algo isolado, uma outra personagem. O verso 42 vai dizer: a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis, aqui está quem é maior do que Salomão. Então Jesus ele faz a menção à rainha do sul, ou a rainha de Sabá. Essa rainha ela percorreu uma grande distância. Isso aí você vai encontrar no livro de 1 Reis, no seu capítulo 10. Ela ouviu falar, a notícia se espalhou da grande sabedoria de Salomão. E ela reúne lá muitos presentes, uma grande comitiva, e ela vai pessoalmente ver aquele homem onde teve a sua fama de ser sábio espalhado pelos 4 cantos.
Essa rainha percorreu essa distância toda para ouvir Salomão, o que contrasta com a multidão que, tendo a oportunidade, desprezou a sabedoria daquele que era e ainda o é maior do que Salomão. Aquela rainha, ela percorreu uma longa distância para ouvir um sábio. O que Jesus está trazendo à tona, o exemplo desta rainha é: vocês estão aos meus pés, vocês estão diante da sabedoria em pessoa, vocês estão do verbo, vocês estão diante da palavra de Deus encarnada, vocês estão aqui aos meus pés, mas não se dão conta, estão pedindo sinais, não creram ou não creem. E ele finaliza a história de Jonas, né? E eis aqui está quem é maior do que Jonas. No final da história da rainha, ele também diz: e eis aqui está quem é maior do que Salomão. Dois grandes personagens surgem dentro dessa resposta dada ao Senhor, aos fariseus e aos escribas. As pessoas deram ouvido tanto a Salomão quanto a Jonas. Mas por que negligenciam as palavras daquele que é maior do que esses dois? Na verdade, a Escritura ela vai trazer a importância desse nome, que não é só maior do que Salomão, que não é só maior do que Jonas. Filipenses 2, do verso 9 ao verso 11, vai nos dizer: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus, ele não era só superior a Jonas e a Salomão, mas o seu nome é superior a todo e qualquer nome, a toda e a qualquer personalidade, a toda e a qualquer autoridade, a toda e a qualquer criatura. Pergunta: algo semelhante aos nossos dias? O que nós escolhemos ouvir? O que nos agrada ou o que nos é necessário? O que escolhemos ouvir? O cardápio ele é vasto. Você pode ouvir de tudo. Mas por que preferimos ouvir de tudo, menos ouvir as palavras daquele que tem um nome que está acima de todas as coisas? Porque muitas vezes, irmãos, não damos a devida importância à palavra do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Porque muitas vezes a trocamos por qualquer outra coisa. Porque muitas vezes o próprio povo de Deus desconhece essa palavra. Hoje pela manhã nós, na escola bíblica, estudávamos aqui sobre confessionalidade. E eu comentava com uma das irmãs aqui hoje pela manhã. Às vezes você conhece determinada pessoa pelo time que ela torce. Ele é tão fanático, ele é tão enfático, ele é tão apaixonado por aquele time, que a maior característica é essa. Você não conhece ele por outra, ou até possa conhecer, mas a primeira coisa que vem na mente dele é: fulano é um torcedor do esporte, ou de qualquer outro time. Mas nós cristãos, irmãos, qual é a primeira imagem que nós passamos para as pessoas? Qual é a primeira imagem que as pessoas têm de nós? Imagens de servos, imagens de homens que foram resgatados, imagens de cristãos autênticos, imagens de pessoas que ouvem e praticam essa palavra. Qual é a imagem que as pessoas têm nossa? Não que seja importante que estejamos por aí vendendo a nossa imagem, mas as pessoas nos veem. O Senhor mesmo disse que nós seríamos conhecidos e reconhecidos se amássemos uns aos outros.
Aquelas pessoas que estavam pedindo sinais, estavam aos pés do Senhor, estavam diante da palavra viva, e ainda assim queriam mais. A incredulidade dentro dos seus corações. Concluindo, Cristo ele não teve como objetivo na sua resposta enaltecer o discurso de Jonas, na sua missão evangelizadora, ou o que lhe aconteceu, ou o fato extremo de ter sido engolido e cuspido por um peixe. Não, ele não quis enaltecer o personagem Jonas, nem tampouco a sabedoria de Salomão, que foi capaz de juntar multidões. Pessoas andavam quilômetros e quilômetros para se assentar aos seus pés e ver com seus olhos e ouvir com seus ouvidos se realmente era aquela sabedoria toda ou se era só conversa afiada do povo. A ideia de que eu preciso ver para crer não é só nossa. Os ninivitas precisaram ver ali as marcas no corpo de Jonas. Talvez o mau cheiro, talvez alguns arranhões, talvez alguns machucões, por estar dentro daquele peixe. Isso foi sinal para que eles entendessem que aquele homem era um enviado de Deus e que precisariam atentar para o seu discurso, para a sua mensagem, que não foi, queridos, uma mensagem mirabolante. A mensagem era simples. O discurso de Jonas para com os ninivitas era: arrependam-se, o julgamento do Senhor está às portas, mudem a conduta. Interessante é que muitas vezes nós não gostamos de discursos duros. Aqueles que estão mais tempo aqui no Parque Dourado já se acostumaram. Mas se fosse para escolher, muitos não escolheriam os discursos duros. O discurso de Jonas não foi um discurso manso, foi um discurso duro. O que a gente precisa atentar, irmãos, é que toda vez que somos confrontados duramente pela palavra do Senhor, precisamos entender que isso é graça de Deus sobre as nossas vidas. Precisamos entender que é o Senhor querendo trabalhar na minha e na sua vida. Quando achamos que o discurso é duro, muito provavelmente tocou na nossa ferida, muito provavelmente machucou, muito provavelmente revelou a nossa falha, e a gente diz: não precisa disso tudo, não é bem dessa forma, não é bem desse jeito. Faça uma autoanálise. Se todas as vezes que você não achou um discurso duro, é porque foi revelado. É porque, isso eu estou falando no discurso bíblico. Se a palavra foi pregada fielmente, tenha certeza e tenha convicção. Mude a ideia de que foi um discurso duro para a ideia de que foi um discurso amoroso, porque é Deus derramando graça, é Deus permitindo arrepender-se, ou melhor, permitindo para que você se arrependa. É Deus dizendo: é duro, pior será no julgamento. Os ninivitas estarão às portas, olhando para aqueles que, diante da palavra viva, não creram, não se arrependeram. Não que eles estarão zombando da cara, dizendo: aí, vocês não acreditaram, a gente acreditou, aqui, a gente já está aqui faz tempo. Não é nesse sentido, mas eles estarão presentes, porque creram, porque se arrependeram. A rainha também vai estar lá, a rainha dizendo, isso aqui não é bíblico não, tá? Eu estou só, a rainha dizendo: eu andei quilômetros para ouvir uma sabedoria, vocês têm a sabedoria nas suas mãos e não creem, vocês têm a sabedoria que nos foi dada, nos foi revelada em mãos e não acreditam. No grande julgamento, eles estarão lá, a rainha que pagou um preço, e os ninivitas que acreditaram no sinal do homem enviado por Deus. Não era o objetivo enaltecer nem Jonas, nem Salomão.
O objetivo de Cristo foi combater a incredulidade do povo, aqueles que não acreditavam na sua pessoa e na sua obra. Ele traz exemplos conhecidos por aqueles que ali estavam, para lhes mostrar de forma pedagógica, por meio do ensino. Em resumo, queridos, Cristo estava querendo dizer, eles beberam de uma fonte que com o tempo secou. Eu sou a fonte de água viva, e vocês estão pensando se bebem ou não. A fonte da sabedoria de Salomão acabou. O sinal de Jonas passou. Foram fontes que secaram. Ele diz, esse povo bebeu de fonte que secou. Eu sou uma fonte inesgotável. Estou aqui diante de vocês. E vocês ainda estão dizendo, não sei se eu bebo, não sei se eu não bebo, não sei se eu acredito, não sei se eu não acredito. A cura não me convenceu não. O homem endemoniado passou a vida todinha na peia pelos demônios, foi curado. Não me convenceu não. A incredulidade do coração, irmãos. Cristo ele traz de forma pedagógica 2 exemplos que eles conheciam. Era natural da sua cultura. Eles conheciam Salomão, eles conheciam os ninivitas. Já ouviam falar sobre eles. Cristo diz, eles acreditaram, vocês estão duvidando. Eles acreditaram e terão recompensa. Vocês não acreditam, aguardem, chegará a vez de vocês. Como aplicação, somente 2, para os crentes, para os incrédulos. Não estou dizendo com isso que para os crentes é todo mundo que está aqui, pode ser alguém aqui do nosso meio que seja um incrédulo. Para os incrédulos, não aqueles que estão nos assistindo, pode ser que quem esteja nos assistindo seja um crente. Mas para os crentes, o que é que estamos esperando ainda para crer em Cristo como nosso único Senhor e obedecê-lo como verdadeiros servos, como mordomos, que tomam conta daquilo que nos foi entregue? O que é que nos falta? Que sinal ainda estamos esperando? Cristo já veio, queridos. O sinal já nos foi dado, a revelação está aqui. Ou será que nós ainda estamos aguardando algo novo acontecer? Essa é a palavra suficiente, ela é necessária. Ou melhor, ela é suficiente para preencher qualquer lacuna, inclusive a nossa incredulidade. Essa palavra é um medicamento suficiente para realizar qualquer cura em nossa vida. Essa palavra é o sinal que qualquer homem na sua existência possa esperar. É Deus falando ao seu povo. Ah, como eu queria ter esperança. Ah, eu queria a esperança de um país melhor, de uma cidade melhor, de um estado melhor, de um emprego melhor. Toda essa esperança está nessa esfera. A palavra do Senhor, ela nos chama a atenção a termos esperança. Não na esfera horizontal, mas numa esfera vertical. Nós cantamos no primeiro hino, ansioso espero a sua volta, o grande dia em que tu virás. Será que realmente estamos ansiosos por isso? Será, queridos, que realmente andamos ansiosos por isso e não por outra coisa? Será que mentimos ao cantar essa canção? Talvez se eu perguntasse para você, se Cristo voltar hoje, talvez na sua cabeça diga, não Senhor, hoje não, eu tenho ainda outros planos para resolver, eu ainda preciso resolver tanta coisa, tem minhas crianças, são pequenininhas, bichinhas, né? Eu ainda preciso casar, estou vendo ali o casal ali, né? Eu falei na volta, o Senhor um agarrou logo na mão do outro, não Senhor, hoje não, deixa eu casar. Mas muitos pensam assim. Nós ansiamos, queridos, isso. Estou falando para aqueles que são crentes, para aqueles que creem. O que ainda esperamos de sinal? A palavra é o sinal.
ela é suficiente para preencher, como eu já disse, qualquer lacuna, qualquer buraco nas nossas vidas. Qualquer ansiedade, qualquer insatisfação, qualquer pergunta, qualquer inquietação, ela é o preenchimento na vida do ser humano. Para os incrédulos, é bem provável que este não tenha sido o primeiro sermão sobre Cristo que você tenha ouvido. Talvez você já tenha lido, refletido, perguntado, talvez ainda esteja assim como os fariseus, esperando um sinal. Mas eu preciso lhe dizer uma coisa: o sinal já foi dado. Cristo já veio, habitou entre nós, morreu, ressuscitou, foi assunto, foi elevado aos céus e voltará para buscar aqueles que creram no seu nome. A sua palavra é o sinal. Isso que estamos vivendo, o culto público, é um sinal para o mundo. Você ter a oportunidade de assistir essa ou qualquer uma outra pregação, se você morrer no outro dia, não poderá dizer diante do Senhor: mas ninguém nunca me falou sobre isso, eu estava aguardando o sinal. E o Senhor vai dizer: sinal foi dado. Os ninivitas irão dizer: vocês ouviram, mas não creram. Não precisa subir aqui um homem que foi cuspido por um peixe, não precisa subir aqui alguém que esteve aos pés de Salomão, mas se sobe aqui alguém que transmite a palavra do Senhor fielmente. Não nos é necessário mais nada. A palavra do Senhor, ela é suficiente para realizar o maior milagre que o ser humano pode experimentar, que é a mudança de vida, que é transformar o pior dos pecadores, o miserável dos miseráveis, aquele que você olha e diz: não tem jeito. Ela é capaz de transformar esse indivíduo numa nova criatura. A graça do Senhor, ela continua estendida à humanidade. E outro sinal não será dado, a não ser a pregação do Evangelho. Não existe outra forma do ser humano cair em si, do ser humano olhar no espelho e dizer: miserável criatura que sou, para onde eu vou se não for com Deus? Que será de mim se não for por meio daquele que é o caminho, a verdade e a vida? Estarão todos perdidos se não andarem por esse caminho. Estarão todos perdidos se não acreditarem nessa verdade. Estarão todos perdidos se não procurarem viver aquele que é a vida eterna. Para nós que colecionamos registros, esse talvez foi mais um sermão na sua vida. E a grande pergunta que se faz, ou melhor, qualquer pregador faz, talvez para si, é: o que vai acontecer agora? Eu preguei, o que vai acontecer agora? Reverendo Heber Campos Júnior, em um dos seus sermões, você pode encontrar na internet, A Segunda Chance, ele diz: por vezes eu desci frustrado do púlpito, porque esmerei-me, me esforcei no sermão, e enquanto estava estudando ali o sermão, vinha o nome das pessoas que provavelmente estariam ali. Eu pensava: vai dar certinho para fulano. Depois desse sermão, fulano vai se acertar na vida. Depois desse sermão, fulano vai se endireitar na vida. E o sermão era pregado e era como se nada tivesse acontecido. E eu desci e voltava para casa frustrado. E ao chegar em casa, o Espírito Santo me falava: não é com você,
O esforço não é teu, o trabalho não é teu, o trabalho de convencimento é meu. Pregue apenas. Pregue apenas. Foi pregado, irmãos. Mas o que será depois de agora? Será apenas mais um registro na sua coleção de muitos? Para você que nos assiste, foi apenas mais um sermão ouvido? Ou foi um sinal de Deus na sua vida, para que você entenda que precisa desesperadamente correr para o Senhor, reconhecer e confessá-lo como Senhor da sua vida, Senhor e Salvador da sua vida. Tantos registros colecionamos. Hoje foi mais um domingo na sua agenda. Tudo aquilo que aprendemos ao longo do dia de hoje, amanhã, que diferença isso fará em nossas vidas? Aquilo que aprendemos pela manhã, que ouvimos pela manhã, e talvez se eu pedisse para você dizer aqui a referência do que foi pregado pela manhã, você ia se aperrear, se agoniar e dizer: tomara que não diga meu nome, porque talvez você já tenha esquecido. Que não sejamos meramente ouvintes, mas que cada palavra, cada sermão ouvido, irmãos, venhamos recebê-lo como que se fosse o último. Se a sua vida precisa ser consertada, não espere outro sinal. A palavra do Senhor é este sinal. Ele lhe chama hoje ao arrependimento. Ele lhe chama hoje à confissão, não para um julgamento temporal como foi os ninivitas, mas para um julgamento eterno. Para um julgamento eterno. Vamos orar. Senhor Deus, o Senhor mais uma vez estendeu graciosamente a tua mão na vida da tua igreja, na vida daqueles que nos acompanham. Que não sejamos, ó Pai, como os incrédulos, que aos pés do Senhor não creram, não acreditaram, duvidaram. Que o Senhor possa, Deus, renovar a nossa esperança na tua palavra, no Senhor. Que se porventura, ó Deus, temos andado desconfiados, temos andado frios, temos andado com os dois pés atrás, traga à nossa mente, ó Deus, a crença, o acreditar que um dia, lá atrás, nós tivemos. Que possamos, ó Deus, confiar plenamente no Senhor e na tua palavra, como sendo este o sinal nos dado gratuitamente, graciosamente, ó Pai. Gratuitamente porque não pagamos o preço, mas o Senhor pagou, e o preço foi alto. Foi o teu sacrifício, foi o teu sangue, ó Deus. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. É assim que nós te louvamos, ó Deus, pela oportunidade de mais uma vez poder ouvir, poder entender a tua santa palavra. Em Cristo Jesus nós te louvamos. Amém.